Fala galera, beleza? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que veio, olha só, de Cuba, né? Eu acho que nem precisa apresentar muito. Fidel Castro. Fidel Castro. Raul Castro. O negócio é o seguinte, a gente nem tem muito o que falar porque ela conta umas histórias aqui que você fala, meu Deus do céu. A história fala por si só. Pois é, sabe aquele argumento de autoridade? Ah, você já foi pra tal lugar pra saber como que é tal... Pois é, eu nunca fui a Cuba. Você já foi a Cuba? Nunca fui a Cuba. Também nunca fui, mas hoje nós trouxemos uma pessoa de Cuba pra cá, direto pro teste do sofá. Vou falar com o sotaque dela. Zoe Martínez. Zoe Martínez. E aí? Seja muito bem-vinda, Zoe. Obrigada pelo convite. De nada, pela presença. O negócio é o seguinte, nós vamos abrir já falando uma parada. O seu primeiro vídeo que viralizou foi você contando o seu choque de realidade quando você chegou no Brasil. Então, antes de contar o porquê que você chegou no Brasil, como que foi, conta pra nós qual foi sua primeira impressão. Cheguei aqui, o que você viu? Na verdade, o primeiro vídeo não foi esse. Teste do sofá. Ah, não O foi? primeiro que foi viralizou? porque eu briguei com uma professora esquerdista e eu fiquei muito, muito brava. Eu falei assim, eu tenho que extravasar. Fiz o vídeo, ficou muito agressivo. Falaram assim, Zoe, não posta. Eu falei, vou postar. Aí foi que a minha página, puf. Aí depois de um tempo, o pessoal pediu mais vídeos e foi que eu gravei esse do choque de realidade. Olha que engraçado, a mesma coisa só que eu não briguei, eu tava calminho, Só que você não veio de Cuba. Eu não era Você veio do nervosinho, Japão né? Não era e nervosinho. meio que, Japonês. sei lá, meio do Vietnã. Nunca vi japonês preto na minha vida, primeira Japonês vez. falsificado. Eu conheço. Aí, viu? Ó, toma. Mas continua, aí você fez lá o teu vídeo lá brigando com o professor e depois você fez esse vídeo contando do teu choque de realidade, que é muito interessante. Qual foi a tua primeira impressão? Cheguei no Brasil, o que você achou? Eu saí do aeroporto e assim, eu vi a cidade moderna, assim, sabe? Tudo modernizado, os carros, que lá em Cuba é tudo antigo. E eu fiquei assim, chocada, né? Aí depois eu fui num supermercado. E quando eu entrei lá, cara, é muito ruim, assim. Não, mas essa é a intenção, é ficar Ventilador. desconfortável, você não sabe o que fazer, por isso chama teste do Ó, sofá. ventilador, pô. Vou olhar pra cá. Vai falando pra É câmera. esquisito. Então, eu entrei no supermercado e eu vi as prateleiras. Prateleiras. Com comida, cara. Eu fiquei, mãe, dá pra comprar tudo isso? E ela, assim, você tendo dinheiro, assim, você trabalha no capitalismo, você tem que trabalhar, não é como no comunismo, que você mesmo não trabalhando tem uma vida miserável. Aqui você tem a chance, né, eu sempre falo isso, de melhorar de vida e poder comprar a comida à vontade, que eu tanto gosto. Aí entrei lá no mercado, eu fiquei chocada, porque lá em Cuba é tudo racionado. E eu, com o cartão de crédito, de débito, cara, o que é isso? Lá em Cuba não tem, sou estrangeiro que usa isso. Eu fiquei assim, chocada, mas o maior choque foi esse. Só que daí eu comecei na escola, aí veio outro choque, que foi a liberdade, né, na sala de aula. Claro que eu acabava de chegar de Cuba, eu achava que era liberdade. Agora a gente vê que não tem tanta liberdade, né, como... Sim, mas comparado com Cuba, Não. você achou que era muita liberdade. Sim, tipo, reclamar que a professora tem a letra feia. Aqui você pode. Lá em Cuba, nossa, leva suspensão, entende? Entendi. Você tem liberdade nas aulas de história, de pensar contrário ao professor, né? Sim. Lá em Cuba não, lá em Cuba é aquilo e pronto. Sua história de Cuba e você tem que repetir como um robô. Então, assim, foram os maiores choques pra mim. A comida e a liberdade da expressão. Com quantos anos você veio pra cá? 12 12 anos. 12. Conta pra nós por que você acabou caindo no Brasil, o que aconteceu? Então, conto como meu pai veio, a separação familiar. Isso. Primeiro foi meu pai, que ele é engenheiro, e ele chegou num estágio do trabalho dele, que ele tinha que entrar no Partido Comunista de Cuba. Então, aí meu pai falou assim, eu não quero entrar no Partido Comunista, senão eu vou ficar refém para sempre, eu não vou poder sair daqui. E foi aí que ele decidiu sair do país. Ninguém sabia, todo mundo achava que era de visita. Aí ele pediu visto... Só uma observação, pra você sair do país em Cuba, você não pode simplesmente, acho que eu vou sair, Não, de férias, Não eu é- vou sair de férias, não. Você tem lá um tempo, né, específico. Sim, e é muita burocracia, é muito difícil, é um pesadelo. Aí meu pai falou assim, tá, tenho que fazer alguma coisa urgente, minha mãe grávida. Aí pegou e solicitou visto no Canadá e nos Estados Unidos. Os dois negaram, o azar. Aí ele falou assim, eu tenho família no Brasil, vou pro Brasil. Aí ele veio pra cá,
Mas assim, não foi, eu vou pro Brasil. A prima dele, que é daqui, naturalizada, tudo, mandou um convite para ele, uma carta convidando ele para passar férias aqui no Brasil. 3 meses, que é o máximo que um cubano pode ficar fora do país. Aí ele veio, depois dos 3 meses, ele ficou. Deixou minha mãe grávida. Entendi. Ele ficou ilegal aqui no Ilegal, Brasil. 1 ano ilegal. Aí depois de Eu até te perguntei, se ele ficou aqui, aí vamos supor que ele quisesse voltar. Por exemplo, falou, não, putz, desisti, quero Louco. voltar. O que acontece? O que aconteceria com ele? Vai pra cadeia, né, Vai pra gente? cadeia. Perde Ele seria o preso título, o diploma, porque ele ficou muito tempo fora do país, né? Aí beleza, ele decidiu ficar aqui, pediu asilo, né, que você me contou. E aí, conta o resto aí, como é que Deixou foi. minha mãe grávida da minha irmã do meio. Ele não conheceu minha irmã até os 5 anos. Depois de 3 anos ele aqui, conseguiu tirar minha mãe de Cuba. É uma história confusa, né? Minha mãe deixou minha irmã do meio com 3 anos, me deixou com 9 e veio pro Brasil. Olha o desespero. Você acha que esse Cuba é tão bom como os brasileiros, né, que acham que conhecem Cuba, sabe? Meu pai ia deixar a mulher grávida, minha mãe ia deixar a filha com 3 anos? Óbvio que não. Aí minha mãe veio, a gente ficou com nossos avós lá, e depois de mais 3 anos, eu e minha irmã conseguimos sair. Só que nesse período, minha mãe engravidou aqui no Brasil. E acabou facilitando um pouco pra gente sair de Cuba. Só que não era nada... Não estava Não era nada nos planos. do... Não estava nos planos, minha mãe engravidar. Foi assim, uma coisa de Deus, que acabou ajudando, né? E tudo mais. Aí a gente conseguiu vir, e meu pai conheceu minha irmã com 5 anos. E meu pai me viu de novo com 12 anos. Pois é. Muito... Pra ele deve ter sido... Todo mundo fica pasmo, só que assim, em Cuba acontece isso todo dia. Famílias sendo Tem- separadas. tem- o Do cara- comunismo é assim, entende? Entendi. Pra vocês uma coisa, mas pra gente acontece Todo mundo, dia. quando fala de Cuba, lembra do quê? Falou de Cuba, aqui no Brasil. Todo mundo fala, os esquerdistas. Posso falar? Claro, porque o pessoal da esquerda é o seguinte, vai falar de Cuba, o cara... Eu já vi até a Jandira Fegali defendendo 2 coisas de Cuba. Educação e saúde. Dizem que a educação de Cuba é maravilhosa Excelente. e que a saúde de Cuba é maravilhosa. Nossa Senhora. Conta um pouco pra gente aí como é que é a educação de Cuba. A educação, eu ia começar com a saúde, mas tudo bem. Vamos começar com a saúde. A então, saúde? Na tua ordem. Bom, minha avó quase morreu em Cuba, porque ela ficou 15 dias internada no hospital. Eu vou olhar pra câmera, assim, pros esquerdistas, vocês, burros, santas, olharem nos meus olhos pra verem que eu tô falando a verdade. Diga lá. Minha avó ficou internada com problemas de saúde. Meu avô tinha que levar balde para dar banho nela, água, comida, tudo, sabonete, tudo, porque lá em Cuba, no hospital, não tem nada. Os médicos, eles roubam os remédios para vender no mercado negro. Novidade, né? Mercado Você viu negro. Baratas subindo pela cama da minha avó. Minha avó, ela estava na época com intolerância e não podia tomar remédio, só por veia. O remédio por veia acabou, só tinha remédio mesmo, deram pra ela. Ela quase infartou. Aí foi que minha mãe falou assim, a gente tem que trazer ela pra cá. Em 3 meses, aqui no capitalismo tão malvado, minha avó tá outra pessoa. Engordou, tá com 6 quilos a mais, ela tinha perdido 15 em Cuba. Tudo funciona no jeitinho, a saúde em Cuba. Você tem que dar presentinho, igual que a educação que eu falei pra você. É tudo no jeitinho. Não tem... Como é que é? eu esqueço. Do paciente, como é que chama? Pra fazer a receita. Cara, Pra prontuário. receita. Prontuário. Não tem o prontuário Não tem do paciente. prontuário, não tem assim... O mínimo, sabe? O mínimo. Você entra doente e sai 3 vezes pior. E aí você me falou que tinha um hospital lá que era chique, que era bonito. Mas aí é pro governo e para os turistas. Um país que Entendi. trata melhor os turistas do que o próprio povo. Então, assim, tem 2 saúdes em Cuba. Tem a saúde do governo e dos estrangeiros, que é esse hospital maravilhoso, etc. E tem a saúde para a população, que é o que a sua avó passou. Beleza, vamos para a educação. Como que funciona a maravilhosa educação de Cuba? Cara, eu resumo assim. Uma educação que você não tem liberdade para pensar, para se expressar. É uma coisa boa? Já por aí vamos começar. Lá em Cuba você não tem o direito de pensar, contrário ao professor. É aquilo e pronto. Você é assim, um robô. Cuba parou no tempo. O que mais? Aquilo que você estava contando do seu pai, na verdade é o seguinte, a educação é gratuita mais ou menos. Sim. Como que funciona o sistema, vamos A dizer gente assim? paga tudo, indiretamente a gente paga tudo, porque nossos salários são
O quê? São assim, uma fantasia. A gente ganha muito, os professores ganham muito pouco, todo mundo ganha muito pouco. Então, assim, é uma fantasia. O dinheiro que verdadeiramente a gente merecia ganhar está com o governo. Entendi. Então a gente paga isso. A gente paga com a nossa liberdade, que é a coisa mais preciosa. Quanto é o salário de professor, mais ou menos? Cara, mudou. Mas, se não me engano, tá uns $35 Por mês? por mês. $35 por mês. Só que você não ganha em dólares, você ganha em moeda nacional, Sim, que não vale mas nada. Então, aproximadamente $35 por mês o salário de um professor. Outra coisa que você estava me contando, cara, porque assim, é tanta coisa que a gente fica até, nossa, meu, como que a gente põe em ordem pra falar Imagina no pra programa? mim também, é muita coisa pra organizar Sim, na cabeça. então eu vou te orientando aqui. Uma outra coisa que você me contou também, você até falou, a gente paga com a nossa liberdade, é a questão da internet em Cuba. Né? Você saiu de lá com 6 anos. 12. Com 12 anos, desculpa, com 12 anos. 6 anos foi o tempo que demorou para você Sim. ver seu pai de novo, é verdade. Você saiu de lá com 12 anos. Quando você saiu de lá, não tinha internet em Cuba? Como Não, que era funciona? completamente proibido. Não tinha internet? Não, Zero. não tinha. Isso só pra gente ter uma Meu ideia. pai, ele tinha acesso, porque meu pai era engenheiro de telecomunicações e estava num patamar diferente. Entendi. Mas ele não podia dar pra ninguém a internet, entendeu? Era só pro Isso trabalho. foi em 2010 que você saiu de lá, 2011, por aí? 2011. Então, em 2011, Era completamente em Cuba, proibido. Era completamente proibido. Só que hoje temos internet em Cuba. Graças Como que funciona ao a internet? Obama. Graças ao Obama. Como que funciona a internet em Cuba hoje? Então, vamos explicar por que eles colocaram a internet em Cuba Sim. primeiro. Foi por causa dos estrangeiros. Como o Obama fez acordos, né, para facilitar a vida dos ditadores, os estrangeiros precisavam da internet, né? Eles estão acostumados a outra coisa. Então, quando eles chegavam lá, cara, cadê a internet? Eles foram obrigados a colocar internet. Só que assim, é 1 hora de internet, $2, que é o salário de um dia, de um cubano comum. E é numa praça, você senta numa rodinha e você divide a internet com todo mundo que tá lá. Só que assim, é péssima a internet, é lenta, a hora assim passa você carregando um site. E é tudo monitorado. Aqui a gente tem a privacidade do usuário, né? Lá em Cuba não. Lá em Cuba eles acessam tudo e não respeitam a privacidade do usuário. Então, assim, dependendo com do meus amigos... conteúdo que você olhar Sim. ali, o bicho pega. Com meus amigos de Cuba, a gente conversa. Eles falam assim, cara, você tem que tomar cuidado, você fala umas coisas do governo, assim. E Quem mandou falar mal do governo? Eu sempre fui, desde criança, eu era o terror dos professores. mesmo? Eu não ficava quieta. Agora- Não, imagina, mas olha que coisa surreal, né? É querer me falar mal do governo. Imagina, Pois é. Imagina, nossa senhora, a gente já eu tava 100 anos de prisão. Pois é. Mas uma coisa era boa, eu tirava 10 em história. Porque minha mãe falava assim, você tem que colocar na prova tudo o contrário do que você pensa. Ah, é mais ou menos assim. É, aqui igual, também mais ou menos assim. igual aqui. Infelizmente. Só que é o seguinte, se você coloca igual o que você pensa, não é que você aqui- tira nota aqui- baixa, aqui você é. corre o risco de ser preso. É, aqui se tirar uma trabalho lá, você vai preso. Pois é, e aí a gente, Se na fala que não verdade, tem na internet, imagina um mundo sem Dota, Arthur, não vale a pena. Dota é um jogo de nerd que só ele joga, tá? Mentira, Deixa- ó, aqui, todo- quer ver, ó? aqui no Ele MBL tem só ele carinha joga. mesmo de nerd, Ó, ele tem todo carinha. mundo aí vai comentar que joga Dota aí. Ele Inclusive, tem carinha de nerd. Inclusive, tenho mesmo, sou mesmo. Com orgulho. Leio mangá, jogo Dota e inclusive, Arthur, tem tanta gente que assiste a gente que joga Dota que a minha lista de amigos do Dota esgotou, não tem mais como adicionar. Ah, desculpa aí, ô popularzinho. Sou popular do Dota. É o popstar do Dota. É. É o Dota Nossa, que Tuber chique. agora. É. Você viu Estou só? ao lado de uma E celebridade. nós não estamos chique, Kim. Nós estamos do lado de uma herdeira aqui do tráfico. Gente, A Zoe me contou. A Zoe, ela é herdeira de um império de tráfico. Que história é essa, cara? Conta aí, Kim, pra nós. A avó dela traficava o quê? Sua Ah, avó tá. era traficante. Gente, explica, sério. Era um negócio meio Pablo Escobar. Explica você, porque o que ela traficava, o Fran, olha, dando Quase, spoiler aqui. quase. O Kim adora. O que ela traficava lá? Não, gente, é que assim, em Cuba é tudo racionado. Nossa, eu tô me sentindo muito... Pressionada. Não, eu tô falando muito
formal. Aqui é assim, aqui é teste do sofá, meu. Você pode sair da informalidade. Manda brasa. Então, O lá... Carioca já ganhou uma rola gigante aqui. Pode crer. Esse programa. Eu dei muita... Isso aqui, pelo amor de Deus. Você elogiando os peitos da Madeleine também Eu vi. nunca elogiei as coisas da Madeleine. Eu nunca. Ó, vou fazer o seguinte, vou fazer. Madeleine. Não, pausa. Faço um desafio aqui. Se alguém achar eu elogiando os peitos da Madeleine, eu dou R$1.000. Ó. Não tem, eu não lembro de ter elogiado. Mas tudo bem. Vai, continue. Conta a história do. A Vai, comida. vamos voltando pro tráfico. Gente, vamos focar no que... Vamos lá. Num assunto. Fernandinho Beiramar. Vamos focar no Vamos assunto. falar Pelo amor de Deus. Fernandinho Beiramar de Cuba. A comida é racionada em Cuba. Então, assim, um pão por pessoa por dia. São 15 ovos. 16, 17 ovos por cada 15 dias para cada pessoa. E uma coxa de frango por mês por pessoa lá em Cuba. Por mês, não é por dia. Não, é por Então, mês. uma vez por mês você pode comer uma coxa de frango. E é Deus tudo do céu. tipo, É tudo racionado, É, cara. você leva o caderninho, a pessoa anota lá, ela já tem sua coxa de frango. Entendeu? Não, você já comeu coxa de frango em março. Agora só no próximo mês. É assim, cara. Pois é. E aí a avó dela fazia o quê? Não, é porque assim, minha fala, família. Fala, Zoe. Minha família, a maioria morava fora do país. Então eles mandavam dólares pra gente conseguir ser menos miserável lá em Cuba, né? Então minha avó, ela comprava uma caixa de frango que era ao redor de $20, quase um salário mínimo. E minha avó comprava uma caixa de frango e a gente comia todo dia frango. Só que ela comprava frango no mercado negro. Pronto, feliz? É isso que eu ia falar. Porque é o seguinte, você vai no mercado, você só pode comprar uma coxa de frango. Como é que a avó dela tinha uma caixa de frango? Gente, mas traficante é quem vende. Minha avó comprava. Desculpa, ela E era pra usuária de frango. Usuária velho. de frango. A gente tinha que fazer um Narcóticos Anônimos de frango. Meu Deus do céu. Gente, eu não aguentava é surreal mais. isso. É surreal. Não, Eu mas não você- aguentava cara- mais comer frango. Daqui a pouco minha cara ia virar um frango. Não, e detalhe, Uma lá coxa. ela comprava da base do tráfico, porque o alto escalão do tráfico traficava vacinas, não é verdade? Lá em Cuba, o alto escalão, os chefões do tráfico são de vacina. Ó, tem uma de poliomielite aqui, ó, que você não tá ligado. Somos Então, médicos. mas a gente tá A gente tá dando rindo, risada. mas é uma desgraça isso. É. Pelo amor de Deus. E- Como... exatamente. A gente ri aqui, mas... E aí, onde que entra o governo brasileiro nisso? Né? Ah! Onde que entra o governo brasileiro nisso? Recentemente, né, o nosso governo da Dilma fez um programa chamado Mais Médicos. Sim! O que é esse programa Mais Médicos? Que trazia os médicos, não sei se vocês lembram disso, que trazia os médicos de Cuba pra cá. Né? Os médicos, vou dar um dado aqui, os médicos de Cuba ganhavam em torno de 10 mil. 10 mil. Só que esses 10 mil iam pra quem? Não, 10 mil era 9 mil, né? 9 mil e pouco? 9 mil vai pro governo. 9 mil vai pro governo e sobra 1.300. Então, quando eles pra chegaram ele. aqui, era R$1.000 que eles ganhavam. R$1.000? Sim, só que aí teve a médica que desertou, que pediu ajuda. Foi assim, uma. Ah, é, acho uma que a nossa notícia. justiça foi então no Foi a- Aí A aumentaram Messias dos médicos. 300 reais, acho. Aí é 1.300 por aí, mais ou menos. Só que assim, um absurdo. Mais da metade vai pro governo. Mais da metade não, 90% Não. vai pro governo, velho. Nossa senhora. É um absurdo. E é uma das principais rendas do governo atualmente lá em Cuba. Então o governo Dilma Fez um- ajuda, né, os cubanos? Não, ajuda a ditadura, que acaba com a vida dos cubanos de bem. Pois é. Outra coisa curiosa também. Eu tô voando aqui, tô voando. E a Zoe foi me contando as coisas, cara, eu fui não acreditando. A Zoe falou o seguinte: existem dois países, não é só no mundo da saúde, existem dois países em Cuba. Cuba de verdade e Cuba para os governantes e estrangeiros. Por exemplo, você não conseguiu conhecer uma praia lá de Cuba. Conheci, só que aquelas bem... Então, por que você não pode conhecer todas as praias de Cuba? Porque é Como que proibido. Nós cubanos a gente não tem direito, entendeu? É pra estrangeiro. Tem Vocês- praia só para estrangeiro? Só pra estrangeiro. As melhores praias, óbvio. Pois é, cara. É assim Hotéis só para estrangeiro também. E assim, vamos, Havana, que é um ponto turístico. Daqui pra cá, de mim pro Arthur, metade de mim, é a Cuba dos cubanos. A outra metade pra cá, você dá um passo assim, é a Cuba maquiada. A Cuba É como bonita. se tivesse, sei lá, um muro de Berlim ali. Não, né? mas Tem um muro- é muito na cara, juro pra você. Você passa de um lado pro outro, é muita diferença. De um lado os prédios caindo aos pedaços,
ultimamente teve uma notícia de uma casa que caiu. As casas estão caindo lá em Cuba. Cara, é muito velho, sabe? Parou no tempo, parou completamente. A gente avança, Cuba retrocede. E é uma Cuba completamente assim. Aí do outro lado é a Cuba bonita. Os prédios, parece assim Miami, né? Porque Miami Miami é dos cubanos, né? Miami já é. Miami é dos cubanos agora. Então assim, é um absurdo, cara. Um lugar que é tão lindo, tão desenvolvido, né? Na época antes do Fidel. E que assim, agora completamente acabou. E não só isso, mas também culturalmente. Os cubanos não têm cultura. Entende? A revolução acabou com isso, com a educação, sabe? As famílias não têm mais poder sobre os filhos. O seu avô, quando ele contava as histórias de Cuba, anteriormente para você, de como que era Cuba antes anteriormente, você falou que até um certo ponto a educação de Cuba era boa. Sim. No comecinho de tudo ali foi legal, sim, andou bem. Era e depois bom. É que desandou. Alguém da sua família viveu esse período? Meu avô, minha avó. Na época dos meus pais não era tão ruim. Só que assim, eu esqueci de falar sobre a educação, porque é tanta coisa. Sim. Que uma coisa que acabou com a educação em Cuba foi os professores. Como o salário é mínimo, assim, mínimo. Muito baixo. Muitos professores deixam a profissão para se dedicar a trabalhar no mercado negro, entendeu? Entendi. Porque ganha mais. Então, assim, qualquer um é professor hoje em dia em Cuba. Qualquer um pode dar aula, entendeu? Você aprendeu qualquer coisinha, sim, você vai lá porque o salário é muito baixo. Tinha uma menina que estudava comigo no 6º ano, ela não sabia contar, juro, não tô mentindo. Ela não sabia 5 mais 5, e ela foi passando de ano. Eu sou professor, ele com a tua cara, você dá um presentinho, soborno, né? Vai passando. Dá um presentinho, você passa de ano. São medíocres, tá? E na saúde também. Estão criando médicos em massa. É massa. Só que ninguém sabe nada. É só para mandar para fora do país e receber a receita. Então é uma receita de bolo. Fabrica um médico qualquer, manda pro Brasil paga o salário dele, o governo toma o salário fica dele. Com 90%. E boa. Exato, pois é. Então, educação tem doutrinação ideológica. Você não tem liberdade, total. Você não tem liberdade para questionar os dogmas que são colocados em sala de aula. O governo rouba ali 90% do seu salário. Você não pode sair do país. Não pode sair do não país. Pode. A saúde está um completo caos, né? Tudo largado, enquanto a burocracia tem os hospitais de luxo e os turistas também têm os melhores hospitais, a população está na miséria. Então é tipo o Brasil, assim, só que não. Na super evolução, assim, o Brasil, do caminho do socialismo. O Brasil é do primeiro mundo, comparado com Cuba. Até o SUS. Até o SUS. Nossa. Puxa, bom, eu acho que é o seguinte... Eu tive uma ideia aqui, Arthur. Teve uma ideia. Tô com medo. Tô vendo que ele tá quietinho aqui, ele tava matutando uma ideia do Dota. Gente, vamos fazer o seguinte. Falar pro pessoal dos comentários. Enviar o nome de alguém, de algum esquerdista famoso aí no país Maria. que adore Cuba. Seja que adore Cuba. Vieram vários na minha cabeça. A gente vai fazer uma vaquinha pra gente comprar uma passagem pra esse cara ir pra Cuba Eu já e a gente vai pessoalmente entregar essa passagem pra ele. Mas tem um problema. Ah. Porque aí, se ele for visitar, ele vai visitar a Como Cuba dos estrangeiro, turistas. Eu falo pras minhas professoras comunistas, eu falo, vai pra Cuba, mas vai como cubana, entendeu? Sem aposentadoria. Ela fala que quando se aposentar, quer ir morar lá. Falei assim, sem aposentadoria, como uma cubana mesmo. Não, mas mesmo. ele vai ter que viver com $1 por dia. Poxa, ele não consegue nem comprar uma hora de internet, velho, por dia. Porque uma hora de internet lá é $2. Não, mas e aí, o que você acha? Vamos fazer esse desafio? Cara, mas é que tá, a gente vai ter implicações legais. Porque, pelo que eu sei, assim, pouco que eu sei, a Zoe tá aqui pra me desmentir, o turista ele não tem livre circulação em Cuba. Né? Ele não pode, por exemplo, pegar e fazer assim, vou passar, sei lá, 1 mês em Cuba e vou visitar tudo que eu quiser. Se não me engano, tem os pacotes turísticos onde ele tem os lugares para ele ir. É meio igual, não tão extremo, mas é meio igual a Coreia do Norte. É um pouco de mito. Um pouco de mito, isso, um pouco de mito. Tem estrangeiro que, assim, você tem que ser discreto. Você não pode chegar assim, tirando foto. Ou a desgraça, vou postar na internet. Não, né? Você tem que ir discretamente. Hashtag comunismo, hashtag fome. Peraí, vou tirar uma foto aqui, em Cuba. A miséria aqui atrás, entendeu? Pode visitar cubano mesmo, casa de cubano, só que tem que ser discreto, porque pode prejudicar, não prejudica você, porque você
É o estrangeiro, né? Estrangeiro pode tudo. Mas prejudica a família cubana que te receberam. Ah, entendi. Entendeu? entendi. Mas, por exemplo, para você ir para Cuba, para ficar um longo período de tempo, você tem que ter uma família cubana que te convidou ou não? Você pode... Você tem que conhecer alguém, né? Porque você não vai ir na casa de alguém assim que você não conhece, né? Não na casa, mas, por exemplo, se eu quiser ficar num hotel lá um mês Sim. e sair explorando Cuba, eu posso fazer isso? Pode. Agora eu tive outra ideia, Kim, mas aí tem que ter coragem. Vamos aí? O quê? Vamos fazer uma vaquinha pra nós irmos pra Cuba? Aí eu topo, brother. Gente, Vamos nessa? eu queria. Vamos. Eu vou. Então vamos. Então mudar a ideia, Aproveita vamos mudar. Ah, porque você não pode entrar lá. Não. Ela já recebeu. Mas eu queria muito. Mas ela porque dá eu o queria... caminho das pedras pra gente. Nossa, eu Ó, ofereço até minha casa. Ideia aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vocês deixam no comentário aí se vocês aprovam da gente fazer uma vaquinha e eu e o Kim irmos pra Cuba ver como que é a situação lá real. O que vocês acham? A gente gente, corre o risco de não voltar para. mais, já pensou? Não, se vocês forem discretos, por favor, inteligência. Ou esse aqui é nerd. Você tem que seguir. Eu até ofereço minha casa, eu sei os lugares assim que vocês podem ir, entendeu? E você viu que ela falou, eu sei os lugares que vocês podem ir, ou seja, a gente vai ter que se esconder num buraco. A trincheira, né? Você é a trincheira que Eu você sei tem os que- lugares. Só que assim, teve um caso de um estrangeiro que estava falando com o garçom no hotel e o chefe chamou a atenção do garçom, falou assim, opa, não pode, entendeu? Você não pode ter muito contato com o cubano. Porque aí assim. você prejudica o cara. O cara. Entendi. E a Cara, maioria que eu... Ah, vocês vão ter que ir com duas malas. Uma pra deixar em Cuba e outra pra trazer as roupas. Ou vocês vêm com a mesma roupa do corpo. Porque vocês vão ficar com muita pena e vão deixar suas roupas lá. Tenho a gente vai fazer certeza. doações. Tenho certeza. Estrangeiro deixa tudo lá. Fica com dó dos cubanos. Até papel higiênico. Nossa Do quarto do Senhora. hotel. Minha amiga aeromoça, ela foi pra Venezuela. Ela pegou o papel higiênico do quarto do hotel, chique, que ela ficou, e saiu distribuindo. Pois é. Não tem papel higiênico em Cuba? É mesmo? Achei que era só na opa, Venezuela tava esse problema. esquecendo isso. É mesmo? Não tem eu papel achei higiênico. que era só na Venezuela. Mas, por exemplo, o papel higiênico também é racionado? Não tem. Não tem, Não. simplesmente Não tem o que racionar. Só, Não tem só pra comprar com dólar. E assim, é caro, entendeu? Ninguém compra. Por exemplo, na minha casa a gente comprava quando a gente ia receber familiares de fora. Familiares dos Estados Unidos. A gente comprava, mas a gente não usava. Entendi. Não Olha só pergunta que que a gente revelação, velho. Que revelação Que no teste do vergonha, sofá. mano. A gente usava... Vamos terminar com essa, que essa aqui fica demais. Pera, não. Ah, mais uma coisa? Uma coisinha. O que Diga. a gente usava era livros de marxismo. Genial, maravilhoso, Ou maravilhoso. jornal. Eles, como é que é? Só uma curiosidade besta. Pensei que Nossa, você já fosse acabou. perguntar como é que é a Não, sensação não. de limpar a bunda com Marx. Não, Não, uma coisa boa que é intelectual. Tua bunda intelectual, entendeu? tá vendo? livro de marxismo, você tinha que comprar também ou tinha algum tipo de distribuição gratuita do governo? Por onde você passa, tem. De graça? Não, de que graça comprar, não. tem que Tem comprar, que mas tem o comprar. tempo todo. Na Feira do Livro. Até pra ser comunista tem que ter capital, cara. Pode crer. É verdade. Gente, Já? Muito obrigado, fazer- Zoe. Caramba, acabou muito aqui, rápido. É que eu aqui é falo rápido. demais, eu não percebo. Não, aqui é rápido. É só passar ideia, eu acho que é bem legal.